Aproveitando o gancho do último vídeo que eu postei aqui falando sobre o amor de Deus, eu queria trazer aqui um outro vídeo sobre como é que eu passei na OAB sem estudar. Porque pra mim, 100% foi Deus, sabe? Então assim, não que eu não era uma aluna estudiosa, não que eu não era uma aluna dedicada na faculdade, mas eu resolvi colocar meus planos, meus sonhos, tudo nas mãos de Deus. E referente à faculdade, o que eu fiz? Eu fiz a faculdade, falei, Senhor, tô dedicando, tô prestando atenção nas aulas, tô estudando, e eu vou prestar uma OAB sem estudar. Porque eu quero saber se aquilo que eu aprendi na faculdade foi suficiente pra eu conseguir passar na OAB, se o conteúdo que eu aprendi foi realmente relevante. Então eu fui fazer a primeira fase da OAB. Antes da prova, um dia antes, eu tava assim, muito gripada, muito doente, tava até de cama, e eu resolvi fazer 2 simulados na internet. E aí eu fiz os simulados até deitada na cama, do tanto que eu tava debilitada e tossindo. Aí o primeiro simulado eu passei e o segundo eu não passei por uma questão. Mas eu falei, vou lá fazer a prova, que aquilo que eu tenho estudado tenha sido suficiente. Cheguei, fiz a prova, primeira fase, e quando saiu o resultado eu realmente tinha passado. E aí tinha a segunda fase. Aí eu peguei e falei, Senhor, na segunda fase eu vou estudar, porque já que eu já passei na primeira, eu não quero correr o risco de não passar agora. E aí a própria faculdade, ela dava um cursinho particular para todos os alunos que passaram na primeira fase, ela pagava para os alunos fazerem um cursinho. Falei, eu vou lá fazer esse cursinho. Aí quando eu fui fazer o cursinho, era complicado, era no centro da cidade, não tinha onde estacionar, eu não tinha carro na época. Nossa, era um monte de problema, um monte de complicação. Aí eu comecei a ir mesmo assim, eram 5 dias na semana de aula, e aí eu peguei e fui a primeira semana inteira de aula. E sem brincadeira, gente, assim, eu entreguei pra Deus, claro, né? E aí, essa primeira semana de aula, eu assisti às aulas e foi justamente o que caiu na prova. Por quê? Porque depois da primeira semana, eu falei, não vou mais nas aulas. Não vou mais, não tô tendo como, não tenho dinheiro. Tava fazendo estágio, ganhava R$ 1.000. E eu falei assim, eu vou ter que passar na segunda fase com o que eu estudei até aqui. E aí, foi a peça processual que caiu na minha prova, foi tudo aquilo que eu estudei naquela uma semana de cursinho. Gente, sei lá, acho que foram 3 meses no total de cursinho, com aulas todos os dias. E a matéria que caiu na minha prova foi justamente aquilo que eu estudei naquela uma semana. Agora você me fala se sempre foi Deus direcionando aquela matéria pra eu ter naquela semana que eu assisti a aula. E depois disso, claro, eu continuei estudando, continuei prestando atenção. Eu ainda tava na faculdade quando eu prestei o AB, não tinha formado ainda. E eu fui lá fazer a segunda fase. E quando eu cheguei lá pra fazer a segunda fase da prova, a hora que eu abri a prova, eu achei que era uma pegadinha. Eu falei, não é possível. Aquilo que eu estudei, caindo aqui. Eu sabia 100% da prova. Eu li ela inteira e falei, não é possível que eu saiba tudo. Tenho certeza que é uma pegadinha. Aí eu comecei a responder, comecei a fazer uma peça processual, porque a segunda fase ela é escrita, totalmente escrita. Comecei a responder e falei assim, certeza que eu vou tirar 0, porque não tem cabimento eu saber tudo. Eu sabia 100% da prova. E eu quase tirei total na prova. Eu errei pouquíssimas coisas, uns detalhezinhos assim que foram descontados nota, mas eu quase tirei total na prova, porque foi uma prova muito fácil pra mim. Então, assim, ali mais uma vez eu tive certeza da fidelidade de Deus. Eu fiz a minha parte e Deus fez a dele. Ele encaminhou, ele direcionou as coisas para que acontecesse e me beneficiasse, porque foi Deus. E eu passei, eu me formei já aprovada na OAB. Então, sempre eu entrego os meus planos nas mãos do Senhor.